Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Storck aqui pelo canal 13 VHF de Nova Vitória, Paraná. Nosso endereço na terra, porque no ar também estamos em Porto União, Santa Catarina, e em São Mateus do Sul pelo canal 10 VHF. O bate-papo do programa aqui na TV 1000 nesta semana é com Neuza Dolinski Banazeski, que vem para falar a respeito da pastoral do idoso. É um instantinho só e nós estaremos de volta. Recebo com a maior honra, com a maior satisfação, e acho a coisa importante, sabe, que venham aqui. Eu não vou dizer bem assim que eu sou muito esquecido das coisas, mas eu quero que essa pastoral, já há uns 2 para 3 anos que estão me visitando aqui, né, e sempre a mesma pessoa. E essa mesma pessoa, que é a dona Neuza, né, é muito conhecido da gente desde sempre, inclusive dos pais dela, muito amigo aqui da nossa casa, né? Que Deus ajude, que sempre ela tem essas boas palavras. Ela com mais uma amiga dela que aparece aí, que eu esqueço o nome no momento, sabe? Mas eu acho a coisa muito importante essa pastoral, que não é só daqui, elas ficam aqui negócio de uma meia hora que seja e vão para frente, que ela tem compromisso, sabe? E o negócio delas é uma boa palavra, um incentivo pra gente. E eu dou graças a Deus que tem a gente que ajuda a pessoa, né? Que a gente, depois da certa idade, necessita de uma boa palavra, né? E é o que elas fazem, né? Pois bem, dando início ao primeiro bloco, estou do lado da Neuza, amiga Neuza, que vai falar a respeito de um assunto que é de interesse de todos nós, haja vista que, quer queira, quer não, todos nós caminhamos para aquela que nós chamamos da terceira idade, embora alguns até, isso vai ser um assunto nosso, alguns até não gostam que chamem de melhor idade, e tem uma divergência até nessa abordagem. Nós vamos tratar disso também, mas antes vamos saber um pouquinho da Neuza. Quem que é a Neuza, não em relação à pastoral ainda, a Neuza Dolinski Banazeski. Eu sou professora, fui professora sempre, professora hoje aposentada, trabalhando no voluntário com a pastoral da pessoa idosa nas paróquias. Eu sou coordenadora diocesana, quando represento a pastoral na diocese. Eu adoro trazer novidades, né? Mas propriamente a pastoral da pessoa idosa ou do idoso não é uma novidade, né? Ela tem já uma história, né? A pastoral da pessoa idosa já completou seus 10 anos, é uma pastoral nova, né? Ela surgiu a partir da pastoral da criança, quando a querida e falecida doutora Zilda Arnes trabalhava com seus líderes, visitava as crianças nas famílias, e sempre alguém perguntava para ela: o que eu faço com o vovô que tem pressão alta? O que eu faço com a vovó que cai? O que eu faço com a vovó que não quer tomar água? E ali ela se preocupava. E numa viagem a Florianópolis, retornando para Curitiba, ela encontrou um médico que também estava preocupado com isso. Conversaram e aí começou a história da pastoral da pessoa idosa. Tá certo, mas alguma coisa te fez assim, né? Não, eu vou nesse caminho. O que te trouxe a trabalhar com isso? Bom, eu sempre gostei de trabalhar como voluntária, né? E é difícil, muito difícil encontrar pessoas que trabalham como voluntários. Todos visam lucro, né? E quando eu me aposentei, eu queria já fazia trabalhos voluntários, mas não tanto quanto eu queria fazer. E quando me aposentei, então eu disse: eu vou cuidar dos idosos. Eu vou tentar, porque cuidar não pode, são muitos idosos. E você sabe também que daqui a 10 anos nós seremos 70% da população de idoso. E não, a pastoral da pessoa idosa não é confundido muito com a terceira idade. A terceira idade, graças a Deus, ainda os idosos vão a bailes, participam de bingos, né? E estão vivendo. Mas nós temos muitos idosos que estão ainda nas suas casas, que não saem,
ou por não gostarem, ou por não poderem. Porque hoje existem os idosos que estão fazendo o papel da babá cuidando dos filhos, dos netos dos seus filhos. Então aí com esses idosos fragilizados que nós da pastoral tentamos fazer essa visita. Embora não seja o assunto, mas eu quero aproveitar porque quanto mais informação na televisão, boa informação, melhor. Eu falei no início e você citou agora, eu quero aproveitar o gancho com a questão da terceira idade. Existe uma situação, eu pelo menos já colhi nesse dia a dia nosso de jornalismo. Olha, o pessoal não gosta mais que chame de melhor idade, porque diante de um nível de aposentadoria como nós temos no Brasil, e desses outros problemas que você já citou, não é propriamente a melhor idade. Então se refere ao setor mesmo como terceira idade, né? Seria os idosos fragilizados, e como a gente vê. Só que assim, faltam pessoas que na nossa pastoral nós chamamos líderes, que vão visitar isso. E você fazendo a visita na casa mensal, você vê como eles estão fragilizados, ou com a saúde, ou com o seu vencimento, ou com a sua própria saúde, né? Agora, você disse 10 anos da pastoral do idoso, isso em âmbito nacional ou 10 anos aqui? Nacional. E aqui? Aqui também 10 anos. E desde então você está? Não, eu comecei, já quando eu entrei na pastoral já existia uma história, existia uma outra coordenadora diocesana, que era uma das irmãs mensageiras, acho que é servas mensageiras do Senhor, e depois tem uma eleição toda, né? Eu trabalhava na paróquia do Rocio, e daí foi feita uma eleição por todas as coordenadoras da paróquia e que me elegeram. Eu fiquei por 6 anos, e daí pelo estatuto, que tem o estatuto da pastoral, eu tive que sair. Saí, fiquei 2 anos, daí de tudo fizeram de novo para mim voltar, e agora é o 2º ano que eu estou novamente nesta missão. Eu vou, antes de passar o assunto, como funciona, como se dá esse trabalho, não confundir com a questão do cuidador, né? Muitas vezes, né? Que às vezes a pastoral do idoso vai lá e vai fazer o serviço cuidador, não é isso. Mas cuidando do idoso e trazendo um link, aí fazendo aquela situação que eu disse, que no jornalismo a gente sai no dia a dia colhendo um monte de informações, hoje é um link bem bacana com uma preocupação da juíza Jane Carla Furlan com relação aos empréstimos que são captados nessas lojinhas vizinhas a banco, que é aquele consignado, né? Vocês identificam isso no dia a dia dos idosos que vocês atendem, essa preocupação e esse problema que traz esse tipo de empréstimo? Marcelo, a pastoral da pessoa idosa não se envolve nos problemas, mas a pastoral da pessoa idosa é a ponte entre o Ministério Público e a família. Então, quando a gente detecta algum problema, a gente encaminha primeiro para a família. Se a família está envolvida, não quer tomar providências, por isso existe o Disque Denúncia, que é o Disque 100. É um assunto que muitas vezes, diferente aqui da casa do seu José Schmidt, nós estamos agradabilíssimamente sentados. Pena que não podemos estar gravando, mostrando o jardim lindíssimo. Ele tem aqui, tem uma árvore de pêssego, já vi uma árvore de limão, um pé de limão, que eu adoro a fruta limão, por causa da questão, né, estrutural do Roger aí. Mas nós vamos dar um passeio, o Roger já mostrou o jardim. A pastoral da pessoa idosa não cuida desse jardim, né? Não, a pastoral da pessoa idosa infelizmente não cuida, ainda não tem tempo. Vai que de repente tem bastante gente, né? Usa como terapia. Usa como terapia, né? Mas aqui é uma residência agradabilíssima. Mas não são só essas que a gente visita. Na maioria das vezes são os idosos fragilizados. O seu José é nosso amigo, a gente não consegue não deixar de visitá-lo, né? Mas existem pessoas, olha, de cama, sozinhas, sem um cuidador de idoso. Como você diz, a pastoral não é cuidador de idoso, né? Então, a gente encontra, junto com outra líder, que a gente só faz a visita 2 a 2, ou 2 a 2, nunca sozinhos. Porque para não dizer assim,
porque tem pessoas que usam também, que a gente depois pode até conversar sobre isso. Então, existem muitos idosos fragilizados. E eu só falei assim porque aqui, obviamente, não é o assunto, né? Porque às vezes você está num local e fala do assunto, dá a impressão que esse local gerou o assunto. Aqui é o contrário, aqui é um amigo, como a Neuza disse, e que também tem o acompanhamento da família, mas nem sempre é assim. E aí, nestes casos, é que a Giane Carla Furlan me chamou lá no fórum, Marcelo, nós precisamos fazer uma campanha de conscientização, principalmente dos idosos, porque não adianta mais vir parar aqui no fórum uma coisa que eu não consigo retroceder, que é a liberdade da pessoa em captar. Então existem muitas lojas que estão levando as pessoas idosas a uma situação ainda pior diante da sua aposentadoria, porque é um empréstimo para pagar o outro empréstimo, para pagar o terceiro empréstimo, que acaba com o vencimento. Então ela pede sempre que for preciso, e aqui fica à disposição da gente fazer uma campanha já, né? Bom, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo cultural e no próximo bloco nós viemos para falar a respeito especificamente do como funciona esse acompanhamento nas residências. Um instantinho só, nós estaremos de volta. Pois bem, retomamos o bate-papo com a Neuza Dolinski Banaszewski, ela que é aqui coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa, do idoso, na Diocese de Unana Vitória. No primeiro bloco nós versamos um pouco sobre assuntos mais abertos, sobre essa questão da própria pastoral, como ela funciona, né? Mas agora nós vamos entender um pouco da semana, né, de trabalho e da visita que me parece que é mensal. É uma visita mensal feita por 2 pessoas, é isso? Então, a Pastoral da Pessoa Idosa tem como objetivo principal fazer acompanhamento do idoso fragilizado. Nós fazemos uma capacitação, né? E sempre saímos em visita aos idosos de 2 em 2. Nós trabalhamos, quando fazemos essa visita mensal com o idoso, alguns itens, que esses itens são cadastrados em um caderno, e depois esses dados são remetidos à Pastoral da Pessoa Idosa Nacional, que aí fica em Curitiba, e a Pastoral do Nacional envia esses dados ao Ministério da Saúde. O que nós trabalhamos com o idoso? Então, assim, a vacina contra a gripe, a queda do idoso, que é o maior... Antigamente, a maior queda do idoso era a pneumonia. Com a Pastoral da Pessoa Idosa, que iniciou-se o processo da vacina grátis para o idoso. E aí, com a vacina da gripe, quase que acabou a pneumonia. Agora, a maior preocupação é a queda com o idoso, porque assim que ele cai, ele é hospitalizado e aí começa a vida triste dele. Então, cuidamos desse setor também, das quedas, a ingestão de água, porque dificilmente as pessoas não gostam de tomar água, e o idoso mais ainda, porque precisa ir ao banheiro, e eles não dão assim... Quanto mais água eles tomam, mais o rim funciona, mais saúde eles têm. A pele fica boa, né? Então, tudo isso. Também trabalhamos os itens, esses itens que nós levamos, conversamos com eles, anotamos num caderno. Mensalmente, a gente faz uma reunião, cada coordenador paroquial com os seus líderes fazem na sua paróquia, e esses dados enviam para mim, que eu envio para Curitiba daí. Você disse sobre a questão das quedas, né? E vamos aproveitar então para amplificar aqui por meio do programa essa interação com as pessoas. Logicamente, para separar bem que não é um caso de cuidador de idosos, e sim de conscientizador de idosos, vamos usar essa palavra. Como se dá essa atividade de conscientizar? Que recados a gente poderia deixar aqui para a pessoa que tem alguém idoso em casa, evitar esse tipo de acidente? Olha, primeiro de tudo é os tapetes. Os tapetes são as causas de queda do idoso. Então, em uma casa que tem um idoso, não pode haver tapete.
porque é um enroscar de um pé, um sem querer, é a queda e é o hospital. Segundo lugar no ranking de quedas, vamos lá. O segundo também são o banheiro, onde tem que ser tudo adaptado para eles, né? Porque o banheiro é a segunda, depois dos tapetes que levantam, o banheiro é a queda que sempre não deixar o idoso ficar fechado também, quando vai tomar banho fechado no banheiro. Porque às vezes, em questão de minuto, dá para atender, e se está fechado, demora muito mais. Né? O banheiro, ao redor da casa também. Não deixar também o idoso assim sair na rua, porque hoje em dia meio fio é outro problema nas nossas cidades, infelizmente, é o meio fio, né? Não tem, ou vão no meio da rua ou vão nos buracos. Olha, sem falar nessa questão do banheiro, que nós vivemos numa região em que de manhã você sai encasacado, de tarde está de sunga trabalhando, à noite está de blusa de lã de novo, né? Tem que sair com o guarda-roupa dentro do carro, aí é aquele suor de piso, isso torna tudo mais perigoso, né? Você me chamou a atenção no bloco anterior, inclusive, de um assunto relacionado à finança, né, dos idosos. Pois é, quando a gente vê, você falou bastante dos empréstimos, né? Quando é empréstimo, ainda, Marcelo, ainda é dos menores. O pior é quando o neto já está com o cartão do vovô e o vovô não vê nem dinheiro para comprar o remédio. Então, sempre que a pastoral, por isso que a pastoral anda de 2 em 2 ou de 2 em 2, porque se você chega numa família que às vezes eles sabem que a gente está também atentas a essas coisas que aconteçam. E eles tentam conversar com a gente passando uma outra imagem. Então a gente faz visitas e até a gente tem experiência, a visita com gente em casa, com pessoas da família em casa, e a visita só com o idoso. A conversa é bem outra e bem diferente. Então a gente vê que hoje em dia até nem são mais tantos os filhos, mas já acontece com os netos que pegam os cartões dos vovôs e não entregam e não trazem nem o dinheiro para eles. Então, nesses casos, aí o puxãozinho de orelha fica para quem está no meio de campo, que são os pais. O alerta vai para os pais que entregam os filhos para os seus pais, os avós, né, cuidarem, para saberem também monitorar isso, porque às vezes o pai e a mãe nem sabem o que está acontecendo, né? Não sabe. E outra coisa também, o vovô e a vovó já criaram seus filhos. Hoje, quem tem que, eu acho assim, a responsabilidade do filho é do pai e da mãe, não é do vovô e da vovó. Mas infelizmente, pelas circunstâncias, pelas dificuldades, acaba se levando os filhos pro vô. E a gente conhece vó que mal pode caminhar, está cuidando de bebês. Criancinhas de 1, 2 anos estão cuidando e sofrem com isso também. E daí como fica a interação de vocês com isso? Qual que é, a que pontos vocês podem interferir daí? Com eles nada. A gente conversa, fala, explica, tenta dizer que existe creche para as crianças, mas não interferindo assim. Vai conversando. Geralmente tem mais irmãos, mais filhos, conversa com um, conversa com o outro, mas sem causar constrangimento ou interferir diretamente. Você manda assistência social, a nossa parceria é muito grande com os assistentes sociais. Então, encaminha assistente social para fazer visita, assistente social nos ajuda muito, com o médico nas casas também, as enfermeiras que fazem as visitas, né, nas casas, aqui pelo menos no nosso bairro. Então, eles também vão ajudando. Caso não haja nem por nenhum meio, um diálogo, daí vai para o Ministério. É uma preocupação constante que nós devemos manter, né, gente? Porque está aí comprovado, né, que algumas coisas que a gente ouve falar e lê muitas vezes em grandes centros, fica espantado, às vezes pode estar acontecendo aqui, né, conosco mesmo, né? Bom, essas pessoas que tiverem interesse em, de repente, indicar uma visita de vocês ou de até pedir para que vocês façam esse acompanhamento, ajudem no tratamento do idoso, devem proceder como? Olha, infelizmente, a pastoral da pessoa idosa precisa de muitos líderes, porque cada 2 líderes podem visitar no máximo 10 pessoas.
Porque não tem assim, você não pode fazer uma visita de chegar e tchau, benção, como é que tá, perguntar. O idoso quer conversar com você e eles gostam de conversar. Só que, infelizmente, em qualquer paróquia que você for conversar, que você vê, não tem pessoas que se disponibilizam para trabalhar na pastoral. A gente já vai e conversa, vamos trabalhar na pastoral da pessoa idosa. Ah, tá bom, quando eu ficar idoso eu vou trabalhar. Mas não é, quando ficarem idosos vão precisar ser visitados, né? E falta líderes, pessoas que queiram trabalhar. Mas caso alguém se interesse por isso, venha conhecer mais, procure a sua paróquia. A sua paróquia, cada paróquia tem o meu contato, o meu telefone. E assim, pedimos encarecidamente aquelas pessoas que dispõem uma tarde por mês. Já seria o suficiente, porque numa tarde você consegue visitar 3, 4 famílias. E é mensal, então não custa nada, muito pelo contrário. A pastoral da pessoa idosa engrandece a gente muito, faz a gente conhecer muito, faz a gente passar para eles o amor por eles, né? Qual seria a demanda não assistida hoje? Por exemplo, quantas pessoas vocês poderiam estar atendendo a mais? Olha, Marcelo, infelizmente, você vê, na Diocese de União da Vitória inteira, nós visitamos 999, falta 1 para 1000, no mês que passou. Mas isso não só em União da Vitória. São Mateus, a pastoral é muito ativa, Bituruna, né? Aqui na cidade de União da Vitória, eu acho que chegam somente em todas as paróquias 200 idosos. Vamos mudar esse número aí, vamos trabalhar junto, e para isso, olha, a Neuza sempre à disposição, a câmera e o microfone do programa Marcelo História. Olha, eu queria agradecer muito, Marcelo, por dar essa oportunidade da gente esclarecer um pouquinho mais. É claro que, às vezes, na hora, a gente não tenta explicar, mas não consegue explicar tudo. Eu só sei que a pastoral é muito amor às pessoas idosas. E também me encontro à disposição. Parabéns pelo seu trabalho, a gente fica por aqui, vocês ficam com Deus, mas lógico, antes a impressão de um idoso que recebe a visita, né? Que é o seu José, dono da casa, que eu agradeço pelo espaço aqui e cumprimento pelo jardim, tá certo? Fico por aqui, vocês ficam com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Aos 94 anos estou ao lado dele, o seu José Schmidt. A importância das visitas, seu José, como que o senhor recebe? Pois eu recebo com a maior honra, com a maior satisfação, e acho a coisa importante, sabe? Que venham aqui. Eu não vou dizer bem assim que eu sou muito esquecido das coisas, mas eu quero que essa pastoral, já uns 2 para 3 anos que estão me visitando aqui, né? E sempre a mesma pessoa. E essa mesma pessoa, que é a dona Neuza, né? É muito conhecido da gente desde sempre, inclusive dos pais dela, muito amigo aqui da nossa casa, né? Que Deus ajude, que sempre ela tem essas boas palavras. Ela com mais uma amiga dela que aparece aí, que não esqueço o nome no momento, sabe? Mas eu acho a coisa muito importante essa pastoral, que não é só daqui, elas ficam aqui negócio de uma meia hora que seja, e vão para frente, que ela tem compromisso, sabe? E o negócio delas é uma boa palavra, um incentivo para a gente. E eu dou graças a Deus que tem a gente que ajuda a pessoa, né? Que a gente, depois da certa idade, necessita de uma boa palavra, né? E é o que elas fazem, né?